Voltamos aqui no tópico, no subtópico 3 do ponto 2 da nossa lição, que é o versículo de número 10. Isso aqui é para a gente fechar com chave de ouro o tópico número 2. Eu espero que você tenha aprendido bastante nesses vídeos que nós temos feito para você. Eu creio que isso vai facilitar muito para nós. Eu fico assistindo às vezes esses vídeos e eu fico aprendendo um pouco mais daquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu quero pedir que você se esforce bastante para que você possa fazer a diferença lá na sua congregação. Eu até estava falando com um dos nossos professores que está aí no grupo. Eu vou sempre citar alguns exemplos porque eu tenho sempre contato com um com o outro assim fisicamente, mas não vou mencionar o nome para a gente preservar a identidade dos irmãos, amém? Então, por essa razão, fique à vontade para você fazer perguntas aí e até se você, por exemplo, que eu acho importante a gente fazer as perguntas no grupo, mas de repente se você tiver um pouco assim de vergonha, você pode chamar no PV para que a gente possa buscar uma solução e a gente pode adotar o sistema de colocar no grupo as perguntas, preservando a identidade dos irmãos, amém? Eu acho que fica bom assim para todos. Eu queria também poder marcar um dia para a gente fazer aí uma conferência online com a participação de todos, para que a gente possa conhecer. Tem pessoas aí no grupo que não se conhecem, né? E eu achei muito interessante aí o diálogo entre a professora Nilce com a professora Cris, né, que é a esposa do professor Marcos. Isso é muito maravilhoso. O professor Maurício também, que está aí, sempre está comentando, isso aí é maravilhoso, né? E nós temos vários professores, pastores, pastoras, que é importante a gente estar participando aqui, né? E então, se você, uma das coisas que você precisa tomar cuidado, principalmente você que dá aula para classes, que tem às vezes 2, 4, 5, até 10, 20 alunos na sua classe. Você precisa tomar cuidado com as perguntas. Porque se você tiver um aluno que estuda muito a lição, ele pode fazer uma pergunta e você de repente vai ficar pensando o que é que vai responder, tá? Então por isso que é importante, se você tem alguma dúvida, marque na sua revista e pergunte pra gente, porque se eu não souber dar essa resposta, eu vou pesquisar. E aí a gente tem tempo, né, para que domingo a gente possa estar até com algumas perguntas. E aí tem um professor que disse para mim assim, pastor, eu tenho um professor na minha congregação que ele disse que não precisa fazer curso, ele não precisa estudar, porque ele, não sei se ele vai saber na hora, né, eu sei qual é o posicionamento dele. E eu até coloquei aqui, por exemplo, eu extraí do meio, você vai ver que a sua revista ela tem as perguntas, né? Mas eu costumo, às vezes, gosto de fazer perguntas do centro da revista, e que é justamente onde nós vamos estudar agora, nesse último tópico aqui, que é a Igreja Agência de Deus. Então, olha só, como é que eu poderia fazer uma pergunta sobre a igreja, nesse tópico que nós vamos estudar agora aqui, olha. Por que é que a igreja, por exemplo, ela está em uma posição mais elevada do que os anjos? Está aí uma pergunta que eu vou deixar para você responder, tá bom? Para você responder. Por que é que a igreja ela está em uma posição mais elevada do que os anjos? Deu para aguardar essa pergunta? Então eu vou aguardar a resposta dessa pergunta aí. Então vamos lá para o versículo de número 10, o tópico, subtópico 3 da nossa lição. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, olha só, a exposição de Paulo quanto à existência da igreja. Qual é o posicionamento dele quanto à existência da igreja, né, de Éfeso? Vamos frisar sempre a igreja de Éfeso, tá? Que era onde o conflito estava acontecendo. Então, para que pela igreja, vamos destrinchar aqui o versículo, tá? Para que pela igreja, eu coloco aqui entre parênteses,
que trata-se sobre o poder de repercussão da igreja pela obra que ela faz. Qual é a obra que a igreja faz? Em todos os seus âmbitos, ela repercute toda a atividade da sua igreja. E a maior de todas, que vai repercutir nas regiões celestiais, é a obra salvadora de Cristo. É quando a igreja ela começa a anunciar o evangelho. Uma igreja focada em salvar vidas, ela repercute em todas as regiões celestiais. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há uma grande festa no céu. Não é assim que a Bíblia diz? E onde é que o pecador se arrepende? É quando ele está diante da igreja. Quando a igreja anuncia, quando a igreja prega, quando a igreja chama a pessoa para a salvação, ela repercute, né, essa glória nas regiões celestiais. Segundo, a igreja ela possui uma missão especial. Qual é a missão especial da igreja? Anunciar o evangelho. Isso aí independe da atividade que você vai fazer. Você pode evangelizar distribuindo literatura, você pode evangelizar fazendo uma live, você pode evangelizar através de um louvor, colocar um som na sua casa, você pode evangelizar através do seu testemunho, do seu comportamento, você pode evangelizar orando por alguém. Então, existem diversas formas e essa sempre vai ser a missão da igreja. Se tiver uma igreja que não tem como foco anunciar o evangelho, ou seja, as boas novas, né? A igreja ela não pode ser palco de juízo. A igreja não pode ser um matadouro. A igreja ela tem que dar vida. A igreja ela tem que trazer o conhecimento da salvação e ela só pode fazer isso se for através da pregação do evangelho, a boas novas. Não é isso que o apóstolo Paulo disse? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então a igreja ela tem que chegar. Você já prestou atenção que a igreja, às vezes, ela é comissionada pela ONU para ela participar do trabalho de paz em países que foram sofridos por ataques de guerra, terremotos. A igreja ela vai, os missionários vão para lá, para quê? Para levar paz, para levar uma palavra, para socializar a igreja naquele lugar. Então é através da igreja. Então a igreja ela é um centro de recuperação espiritual. As pessoas entram nela ali e saem de lá transformados. Esse é o papel, é a missão especial da igreja. Aí Paulo faz um pedido para os crentes da igreja de Éfeso, que não se esqueçam que as bênçãos sobre a igreja de Éfeso, eles não devem se esquecer disso, elas tiveram um preço, né? Então não foi por um acaso. Então as pessoas não podem menosprezar a igreja, as pessoas não podem menosprezar a congregação, que paga um preço para manter aquela porta aberta. Então os crentes precisam valorizar isso. Então Paulo disse, não se esqueçam de que as bênçãos sobre a igreja de Éfeso tiveram um preço. E que preço foi esse? As tribulações que ele sofreu para que a igreja tivesse paz. Então você vai perceber aí que quando Paulo está escrevendo essa carta aos Éfesos, ele está preso em Roma. Então o que poderia uma pessoa presa ainda se preocupar com uma igreja? Talvez pastores, líderes que saíram da sua igreja e foram para uma outra igreja, nunca mais falaram com você. Talvez nunca mais falaram com a igreja, talvez não quer nem saber como é que está lá a obra que ele começou. Paulo era diferente, meu irmão. Paulo se preocupava, mesmo preso, ele se preocupou em escrever uma carta e dizer para ele, olha, meus irmãos, não se esqueçam de que as bênçãos que estão repousando sobre vocês tiveram preço. Eu chorei, eu apanhei, eu fui preso e estou preso, então alegrai-vos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Olha só, Paulo sempre tinha uma palavra de paz, tá? Então isso é muito importante. Aqui numa observação que eu coloco, é que Paulo fez uma comparação. Olha só, a comparação que Paulo faz do seu sofrimento pela igreja, tá? Então, se a igreja de Éfeso, ela estava se regozijando, olha só, olha, nós estamos aqui agora. Talvez entre nós aqui existam pessoas, né, que passaram momentos ruins nas gerações passadas na igreja, onde nós não tínhamos um bom som, não tínhamos os instrumentos musicais, algumas igrejas alagavam. Você se lembra disso aí? Passava, não tinha ar-condicionado, era um ventilador de teto. Passamos
situações ruins, mas perseveramos, fizemos a obra de Deus. Hoje, tem pessoas que estão se regozijando na igreja e até reclamam. Olha, porque poderia ser melhor, poderia ser aquilo. Não pagaram o preço, meu irmão. Essas pessoas precisam entender que hoje elas estão em um bom lugar, porque alguém lá atrás pagou preço, chorou, né? Orou, passou noites em claro, né? Somos do tempo em que a igreja ia orar 5 horas da manhã, orava no culto do meio-dia, ia para os cultos, ia para a escola dominical, logo depois da escola dominical, às vezes tinha ensaio, aí estava lá na reunião da mocidade, culto particular, culto relâmpago, 6 horas, culto de treinamento, depois à noite estava lá no culto, terça-feira ensaio do coral, tinha visita nos lares, então a igreja sempre esteve em movimento. Algumas igrejas podem até não fazer mais isso, mas se elas estão hoje estabelecidas em algum bairro, em alguma rua, é porque alguém pagou preço. Se hoje eu sou pastor e estou pastoreando uma igreja, é porque pessoas pagaram preço pela minha vida. Está aqui no nosso grupo a irmã Conceição Meirelles, que foi uma das irmãs que lutaram para que hoje eu pudesse estar aqui compartilhando dessa alegria. O pastor Daniel, que está aí também, que nos conhece, e tantos mais. Olha só quantas pessoas pagaram preço por nós para que nós pudéssemos estar aqui. Era isso que Paulo estava dizendo para os irmãos de Éfeso, né? Então, se a igreja de Éfeso estava se regozijando, foi porque Paulo pagou preço por ela. E então a igreja tinha por missão anunciar o evangelho. Por quê? Porque Cristo sofreu para salvar o homem, meu irmão. A gente precisa dizer isso, meu irmão. Olha, irmão, você está sentado hoje aqui nessa classe da Escola Bíblica Dominical, foi porque alguém pagou preço por você, foi porque alguém orou por você, foi porque alguém preparou essa igreja para que você pudesse entrar. Quem sabe muitos já até morreram, já partiram para a glória, mas deixaram um legado para nós aqui, para que nós pudéssemos dar continuidade nessa obra. E se chegar o nosso dia de partir também, vamos deixar legado para essas pessoas estarem também dando continuidade na obra de Deus. Aí é uma questão de escolha. Paulo escolheu, ele aceitou e não abriu mão e defendeu até o último dia, no dia que ele morreu, né? Consciente de que ele disse assim: eu combati o bom combate, completei a minha carreira, eu guardei a minha fé, e agora ele vai partindo consciente de que ele fez a sua parte, tá bom? Então, sempre que a igreja tomar uma posição de anunciar o evangelho, ela vai ter oposições. As forças demoníacas vão sempre se levantar contra a igreja, mas não precisamos ter medo, porque estamos debaixo de uma garantia que Jesus deu para nós. O que foi a garantia? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, olha só, nós estamos debaixo da guarda de Deus. Podem até nos calar, mas a nossa fé ninguém vai tirar, porque ela está guardada, 7 chaves no nosso coração, né? Então aqui está a igreja como um projeto de Deus estabelecido lá na cidade de Éfeso e hoje estabelecido também na nossa vida, amém? E aí, na próxima, amanhã no caso, eu vou estar completando essa lição, que é o ponto número 3, para que você possa dar uma excelente aula nesse domingo. Eu creio que você está melhorando. E eu quero dizer, como eu falei no grupo lá, que o sinal de que você está melhorando é a positividade dos seus alunos para com você, tá bom? Então eu desejo a você bom estudo, boa reflexão, anote aí os pontos mais importantes que você ouviu aqui e que você tem estudado aí, tá bom? Quero que Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro.